Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advança Eletrônica. Nós queremos dar continuidade na série de vídeos gratuitos, Nosso módulo inicial do curso que oferecemos para a área de manutenção. Então essa é a aula de número 6. Nós queremos, a princípio, entrar num assunto que vai trazer para você uma compreensão maior para que a gente possa aplicar o que a gente viu na aula anterior. Então, o assunto de hoje, dando continuidade na matéria de resistores, de associação de resistores que a gente viu na aula passada, é para a gente poder entender como é que a corrente se comporta e a tensão se comporta num circuito resistivo. Então hoje a gente vai calcular, dentro das associações que a gente viu, a gente vai calcular e ver como que o comportamento elétrico ocorre em cima de uma associação de resistores. Então aqui eu tenho a minha fonte U e aqui eu tenho uma associação série. A gente sabe, pelo que aprendemos, que vai surgir uma corrente I. É fácil da gente calcular essa corrente. A gente já está inteirado do como faz isso. A gente tem o nosso triângulo aqui. E a gente sabe calcular. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, vamos dizer aqui que coloquei um resistor de 100 ohms. E aqui é um outro resistor de 100 ohms também. A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o R equivalente, que a gente aprendeu na aula passada. Cálculo de resistência equivalente, circuito série, como você já sabe, é a soma dos resistores. Então, 100 mais 100 vai dar 200 ohms. Vamos colocar a unidade aqui para a gente nunca se esquecer. Agora, com base neste resistor série aqui, nesse cálculo de resistência equivalente, a gente consegue calcular o I. Como é que é o I? I, U sobre R, então já craque aí. Então é só colocar o U. Quanto é que vale o U? Vamos colocar aqui que o U, dessa vez, vale 200 volts. Vou colocar um valor bem alto de U, para a gente poder ter uma corrente redonda. Então vai ficar 200 dividido por R. Quanto vale R equivalente? 200 também. Então, 200, só salientando, é desse ponto até esse, que é aqui que está o R equivalente. Então, é como se nós substituíssemos o R de 100 e o R de 100 por um único resistor aqui de 200. Isso eu creio que está claro para todo mundo. Então, dividindo 200 por 200, a gente tem uma corrente de 1 ampere. Agora, o que nós precisamos entender, e é aqui que eu começo a entrar neste tópico novo que nós vamos trabalhar, é que nós sabemos como calcular a corrente, nós sabemos calcular o R equivalente, mas nós não sabemos, por exemplo, qual é o potencial elétrico nesse ponto aqui. Qual que é a tensão que está aparecendo nesse ponto? Aqui eu sei que é o da fonte, 200. Aqui eu sei que é o terra, que é o ponto de massa. Então, o negativo da fonte, a partir de hoje, nós vamos chamar de terra. O que é terra? É aquele ponto de referência. Por que a gente trabalha com esse conceito de referência? Então, para a gente ficar claro, a gente não ter confusão, vamos lembrar da nossa analogia hidráulica. A gente sempre usa a nossa analogia hidráulica para poder explicar aquilo que a gente quer falar em eletricidade. Então, a nossa analogia hidráulica, aqui a gente tem a torneira, aqui a gente tem onde abre e fecha, aqui nós temos o nosso recipiente, aqui nós temos o nível do solo, aqui nós temos a altura H,
que nós já vimos isso. Estou recordando para você poder entender o que nós queremos mostrar. A gente abre a torneira, cai água aqui, e na eletricidade a gente sabe que é a corrente, vou colocar aqui, né, figuradamente seria a corrente, o fluxo. Eletricidade é a corrente, aqui é fluxo de água mesmo, mas para a gente comparar os dois sistemas. E a gente sabe que toda vez que a gente mede o potencial elétrico, que a gente explicou, a gente comparou que o potencial elétrico tem a ver com essa altura aqui, ó. Então essa altura, a diferença de altura em eletricidade é a diferença entre o negativo e o positivo. Isso a gente já aprendeu, né? Só estamos aqui recordando. Então, quando a gente fala referência, toda vez que eu for traçar uma nova altura, se eu for colocar uma caixa d'água, por exemplo, mais alta aqui, ó, uma caixa d'água com uma outra torneira aqui, ó, né? Vou colocar aqui a mesma coisa aqui, ó. Então, eu estou colocando uma outra caixa d'água. Vou só redesenhar aqui para a gente poder ficar mais livre para a gente trabalhar aqui. 1 ampere aqui. Então, se eu for colocar aqui, ó, essa caixa d'água aqui, ó, eu vou ter que ela está numa altura maior do que essa aqui. Então, essa aqui seria a caixa 1. E eu tenho a caixa 2, que eu vou colocar assim, ela está numa altura maior. Ou seja, em eletricidade, ela tem uma tensão maior. Aqui eu tenho uma tensão que tem um valor, e aqui eu tenho uma tensão que tem um valor ainda maior. Só que, repare, todas as minhas medições de altura, elas se baseiam, elas se referenciam pelo solo. O solo é a minha referência, ó, para mim começar a medida. Eu começo a medida sempre do solo. Então eu meço daqui até aqui. E aqui vamos dizer que eu vou colocar como se fosse elétrico. Você sabe que é em metros, a altura aqui é metros. Mas eu vou colocar já, eu estou comparando os dois sistemas, você sabe que um sistema explica o outro, ajuda a gente a entender a eletricidade. Então eu já vou colocar como se fosse eletricidade. Então vamos dizer que aqui eu tenho 100 volts. Figuradamente é metros, mas vamos dizer que você entende, para mim facilitar a explicação, que aqui é 100 volts. Se eu colocar uma medida aqui, ó, eu não posso ter 100 volts. Eu tenho 100 volts desse ponto até aqui. Desse ponto até aqui tem que ser mais que 100 volts. Vamos dizer que aqui seja 150 volts. Então, eu tenho um ponto. Mas se você reparar, o detalhe que eu quero chamar a sua atenção é que tanto o 100 como o 150, da onde começa a medida? Sempre daqui. Então aqui é o terra, é o solo, é a referência. Se eu colocar uma medida menor aqui, ó, vamos dizer que eu vou colocar uma medida menor, uma terceira medida aqui, uma terceira torneira aqui, mesma coisa. Só dando um exemplo, né? Só que a gente está fazendo como se a torneira fosse um dispositivo que trabalha com eletricidade, não com água. Mas você está, eu creio que está entendendo. Então, se nós pegarmos a altura aqui, ó, vamos dizer que seja aqui a altura da caixa, né? Vamos pegar mais embaixo aqui que fica mais fácil. Vamos respeitar o que nós estamos fazendo aqui. Vamos dizer que seja aqui. Então, essa altura aqui, ó, ela não é nem 150, nem 100, ela tem que ser um valor menor que 100. Vamos dizer que aqui fosse 75 volts. Então, do solo até essa caixa, ó, o solo referência, 75. Do solo até essa outra caixa, 100 volts. Do solo até essa terceira caixa, né, que eu chamei de CX2, aqui seria o CX3, né? Questão de nomenclatura. Do solo até CX2, 150 volts. Então, o solo é sempre o ponto referência, é muito importante a gente entender isso. Por onde eu faço as medidas de altura, ou as medidas de tensão. Sempre eu uso o solo como referência. É importantíssimo entender isso. Voltando para a eletricidade, entendido essa realidade, nós vamos voltar aqui agora para a eletricidade pura, né? Aqui foi só uma figura de comparação para a gente poder
chegar nessa realidade. Vou colocar que o I aqui é 1 ampere, né, que a gente já calculou, só para deixar o valor marcadinho aqui. Então, a referência, o solo elétrico, eu chamo de terra. Né? Eu chamo assim, ó. Eu coloco esse símbolo, ou eu boto um símbolo assim, ó. Também é uma referência. Tem alguns programas que colocam assim, aí fica preto, mas enfim. Esses dois aqui, esse e esse aqui, ó, já dá uma boa representação para a gente de um terra. Então, a gente entende que algumas literaturas chamam isso aqui de massa, tá? Se você encontrar em relação à massa. A massa é a referência de terra. Então, a massa, o terra, a referência, o ground, em inglês é assim, ground. Estou escrevendo tudo que é nomenclatura para você, qualquer uma delas que você encontrar, você vai saber do que se trata. Então, a referência que eu tenho aqui, eu tenho essa medida de 200 volts em relação a que referência? Ou seja, da onde eu parto a medida, que nem eu parto do solo e faço a medida. Eu parto desse solo elétrico e faço a medida. No caso, eu tenho uma medida só, 200 volts. Só que 200 volts está aqui e está aqui no solo, aqui na referência. Então, entre este ponto e este ponto, eu tenho os 200 volts, porque está claro que está ligado diretamente, né? Isso não é difícil perceber. Uma vez a gente entendeu isso, agora eu quero entender qual seria, como você está olhando aqui, olha que interessante. Por isso que eu gosto da analogia hidráulica. Se você tem dois resistores, eu vou redesenhar eles aqui para ficar mais claro ainda. Aqui tem a massa, referência ao solo, né? A referência, que é onde parte a medida. Aqui eu tenho 200, e lá na analogia hidráulica seria a minha altura total. Então aqui é 200 de altura, que aqui em eletricidade 200 volts, você já sabe. Fica claro, se você parar para refletir um pouquinho comigo, fica claro que essa altura aqui, ela não é 200, mas também não é a massa, não é zero. Ela está intermediária, ela está entre os dois. Então, quando a gente calculou a corrente de 1 ampere, a gente calculou a corrente de 1 ampere que passa pelos dois, porque só tem um caminho para ela andar, tá vendo? Só tem um caminho para a corrente percorrer. A corrente entra aqui, passa no primeiro resistor e continua no segundo resistor. Então ela volta aqui, ó. O caminho da corrente é esse que eu estou fazendo aqui, ó. Vou até desenhar aqui, ó. O caminho da corrente é esse aqui, ó. Então a corrente no circuito série, ela é a mesma. No circuito série passa 1 ampere aqui, nós já calculamos, está aqui, ó. E passa também 1 ampere aqui, exatamente a mesma. Por quê? Porque é uma via só, não tem desvio. Então ela segue um aqui, continua um aqui e chega no massa, chega na referência. Só que nesse ponto, que é a pergunta que eu fiz, qual é a tensão, qual é a altura, usando a nomenclatura hidráulica e elétrica, qual é a altura? Pelo desenho você vê que não pode ser 200, porque para ser 200 tem que ser essa altura aqui, ó. Então essa altura aqui, ó, essa altura, ela é uma altura que está entre 200 e terra. Ela tem que ser uma altura menor, porque ela tá um valor intermediário. Quanto é esse valor? Para a gente calcular, a gente precisa aplicar, mais uma vez, o nosso triângulo. Como é que eu calculo a tensão que está submetido entre o terra e esse ponto aqui? É fácil. A gente vai pegar U é R vezes I, ou I vezes R, é a mesma coisa. Então, eu quero descobrir U, quero descobrir a tensão nesse ponto aqui, a altura. Né? Quando eu falo altura, você sabe que eu estou falando de tensão. Estou sempre comparando o hidráulico e o elétrico. Então, como é que eu calculo H? Como é que eu calculo U? Eu calculo U usando o triângulo. U, R vezes I. Quanto é que vale R? R eu sei, vale 100. Então, U é 100 vezes I. Quanto vale I? Se o I é o mesmo, então tem 1 ampere aqui, tem 1 ampere aqui. Então, se eu botar 1 ampere aqui, ó,
eu vou fechar e vou descobrir U. Quanto é que deu U? 100 volts. Então, se eu descobrir essa altura que é 100 volts, eu posso colocar em eletricidade, eu coloco uma setinha curva assim, ó, e digo que entre esses dois pontos cai 100 volts. Como o resistor de cima tem o mesmo valor, então fica fácil deduzir que a conta é a mesma. Então, entre este ponto e este ponto aqui em cima, eu tenho 100 volts. Se eu somar 100 volts, essa parte da altura, vou até apagar aqui para facilitar o nosso entendimento. Se eu somar a altura aqui, 100 volts, que seria o meu 100 metros lá, né, na analogia hidráulica, 100 volts mais 100 volts que está aqui, ó, que eu calculei 100 e 100. Se eu somar 100 mais 100, não dá a altura total? Quanto é que é a altura total? 200. Então tá certo. Então, a gente começa a perceber que no circuito série, vou colocar a definição aqui para a gente entender, vou até mudar de cor de caneta aqui para facilitar o seu entendimento. No circuito série, a corrente, o I, é o mesmo. Isso aqui você tem que anotar. E a tensão vai ser dividida, que é o U, ela vai ser dividida. Ela vai se dividir entre os resistores. Se eu tivesse, de vez de 2 resistores, se eu tivesse 10 resistores, a corrente seria a mesma nos 10, e eu ia ter que aplicar essa regrinha aqui do U, R vezes I, para multiplicar a corrente pelo valor de cada resistor, e eu vou descobrir em cima de cada resistor a tensão que está em cima dele. Para facilitar o seu entendimento, para a gente ficar com mais facilidade de enxergar, a gente pode também usar a analogia hidráulica de novo, que a gente tem trabalhado, tem dado certo para a gente entender. Como é que funciona a analogia hidráulica? Eu vou colocar aqui para você entender. Ó. Quando a gente mede esse ponto, é como se eu tivesse aqui não é a altura? É a altura. É como se eu colocasse uma escada que vem até aqui. Ó. Então qual é a altura dessa escada? Vamos dizer que é 3 metros. Aí eu coloco desse ponto para cá, eu coloco uma segunda escada. Aqui eu tenho 4 metros. Vamos dizer que a escada tem 4 metros. E a outra escada que falta, que eu coloco aqui, ela tem 3 metros. Quando eu somo 3 com 4 com 3, a altura total deu quanto? 10 metros, que é a altura original, que é a altura total, melhor dizendo. Então, o resistor, ele faz uma divisão entre o potencial. Você vai ter sempre, entre os resistores, um potencial menor do que o potencial que é o mais alto, que está lá na ponta do resistor, que está lá em cima. Então, essa é a característica do circuito série. O circuito série, a corrente é a mesma, a tensão vai dividir-se entre os resistores. Vamos fazer um outro exemplo aqui? Vamos fazer um outro exemplo, e eu quero depois dar um detalhe aqui para a gente poder completar esse entendimento. Olha aqui, ó. Eu vou colocar agora 3 resistores. 1, 2, 3. Aqui está a minha referência, está a minha massa. Aqui eu vou colocar um potencial de... Estou colocando a fonte, né? Porque a fonte, ó, o negativo é ligado na massa. Aqui, ó. Então, negativo, toda vez que fala negativo é massa. É o mesmo ponto. E no positivo, eu vou colocar um valor aqui, por exemplo, de 20 volts. Então, nesse ponto aqui, quanto é que tem? Em relação à massa, 20 volts. Por quê? Porque esse ponto é o mesmo que está aqui. Aqui é a massa, então essa altura aqui é 20 volts. Muito bem. A corrente é a mesma. O que eu tenho que fazer? Calcular o R equivalente. Vamos dizer que aqui seja 10, aqui seja 3 e aqui seja 6. Vou fazer esses valores para dar redondo ao nosso cálculo.
Fazendo resistência equivalente, circuito sério, você já sabe, somar resistores. 10 com 3 com 6. Vou colocar 7 aqui para ficar mais fácil o nosso cálculo, tá? Então, 7 com 3 dá 10. 10 com 10 dá 20. Então, resistência equivalente aqui, 20 ohms. Vou calcular o I. O I é U sobre R. Quanto vale U? U vale 20. Ó, estou pegando o triângulo. I, U sobre R. O U vale 20. O R equivalente que eu calculei, 7 com 3, 10, mais 10, 20. Então, deu 20. Então, dividindo 20 por 20, deu os mesmos 1 ampere. Estou fazendo um número redondo para facilitar nosso entendimento. Para não ficar número quebrado, você se preocupar em fazer conta e calculadora. Deu 1 ampere. Você sabe, circuito série, o I é o mesmo. Então, tem 1 ampere aqui. Nesse resistor tem quanto? 1 ampere. E nesse resistor tem quanto? 1 ampere. Então, 1 ampere em cada um. Todo mundo tem 1 ampere. Bom, como é que eu calculo o potencial? Eu quero potencial nesse primeiro resistor aqui, ó. Eu quero essa queda de tensão aqui, ó. Esse valor dessa escadinha aqui, que é uma divisão da altura total. Facinho. U, R vezes I. Então, U, que é o que eu quero achar. R, quanto vale R? 7. Quanto vale I? 1. 7 vezes 1. Então, quer dizer que nesse ponto cai 7 volts. Então, esse resistor tem, nesse ponto, a referência, e nesse ponto tem 7 volts. Percebe? Ah, eu quero calcular nesse aqui, ó. Quero calcular nesse aqui, ó. Vou deixar a corrente de 1 ampere, já está marcada aqui. Vou apagar aqui para facilitar nosso desenho. Fazer a mesma coisa, só que a diferença é que o 1 ampere mantém, porque é 1 ampere nos 3. O que muda é o quê? O valor do resistor é 3. Então, fazendo a conta de novo, U é igual a 3 vezes 1, então U é 3 volts. Então aqui eu tenho 10 volts. É aqui que está o que eu quero mostrar para vocês. Você vai dizer, não, calculamos, deu 3. Como é que você põe 10? Ah, aqui está o lance que a gente precisa perceber e notar. É aqui que está uma jogada que é importante a gente notar. Quando eu calculei 3, eu estou calculando 3 aonde? Eu estou calculando 3 nesse resistor aqui, não é? Então eu estou calculando 3 nesse pedaço de altura aqui, ó. Passa 1 ampere vezes 3, que é o valor do R, eu calculei 3. Então aqui nesse pedacinho tem 3, não tem? Foi o que a gente acabou de calcular? Perfeito, perfeito. Mas eu não estou calculando em relação ao terra, eu estou calculando em cima do resistor. Em cima do resistor é o que cai nesses dois pontos aqui, ó. É essa altura aqui, ó. Quando eu pego essa altura, mas essa altura não tá associada à altura desse resistor, a tensão desse resistor, tá? Quanto é que nós tínhamos calculado aqui? 7 volts. Então quer dizer que do terra para esse ponto tem 10. Por quê? 7 mais 3, 10. Então, quando a gente calcula a tensão no componente, a gente tem que entender, no circuito sério, é isso que é importante você entender. A gente tem que entender que nós estamos calculando a tensão em cima do resistor. Só que o resistor aqui não tem a referência terra, tem a referência, o final do outro resistor. Só que no outro resistor, nós já tinha calculado. Então, quando você soma as escadas, né, é como se eu estivesse no exemplo da altura lá. Vamos fazer de novo. Aqui é a referência. Aqui eu tenho uma escada de 7 metros. Aí eu calculo, pego uma escada de 3 metros. Mas eu não coloquei a escada de 3 metros aqui. A escada está sendo posicionada nessa outra altura. Então, se ela tem 3 metros e ela foi colocada em cima da escada anterior, a altura final é quanto? Vou desenhar para cá para ficar mais fácil. A altura final é isso aqui, ó. É 10. Correto? Porque se eu pegasse essa escada, note bem, se eu pegasse essa escada, colocasse ela a partir do solo e levasse ela, colocasse ela, posicionasse ela aqui, nesse ponto ia ser 3. Porque é do 0 para o 3. Mas ela não está sendo colocada aqui. Ela está sendo colocada aqui, ó. Que é a posição que o resistor está ligado. Ó, ele está ligado no outro resistor.
está em série com ele. Então já tem uma queda nesse. A queda nesse mais a queda nesse vai dar os 10 volts. Se eu fizer agora o último cálculo numa terceira escada, vamos calcular rápido. U, R vezes I. Então, U é R, que é 10, vezes I, que é 1. 1 vezes 10 é 10. Então, nessa altura tem 10. 10 mais 3 mais 7 vai dar, nessa altura total, 20, que é o que está aqui na fonte. Está percebendo os detalhes? Então, diferença de potencial tem que ser calculado de maneira que você entenda a referência que você está tomando. A referência do cálculo desse resistor aqui, ó, é os seus dois terminais. Só que o terminal dele não está batendo terra, está batendo em outro. Então, quando eu for pegar o potencial aqui, vai ter que ser o potencial em relação à massa. Mas só que ele não está em relação à massa, então eu tenho que somar. Então, é isso que é importante a gente entender, né? No circuito série, a corrente é a mesma, a tensão se divide. Então, o 20 está se dividindo. Está se dividindo como? 10 está caindo aqui, 3 está caindo aqui, 7 está caindo aqui. Então, no circuito série, as tensões estão também se dividindo. Então, eu vou colocar aqui, ó. A tensão está dividindo e mais. Nós precisamos somar as tensões. Então, somando as tensões, eu vou encontrar a tensão da fonte. Então, isso é importante, porque as pessoas têm uma dificuldade de entender a referência. A referência é o solo. Quando eu estou calculando uma tensão que não está em relação ao solo. Por exemplo, nesse caso, estou calculando a tensão aqui. Eu estou calculando entre esse ponto e esse ponto. Só que quando eu pedir essa tensão aqui, em relação ao solo, eu não posso falar que é 3 volts. Eu tenho que falar que é a altura daqui mais aqui. Então, é isso que a gente quer passar para você. Então, nessa primeira abordagem aqui do resistor série, inclusive eu vou dividir, né, para depois falar do paralelo, para depois a gente entrar em alguns exercícios. Eu vou passar para vocês alguns exercícios. A gente vai fazer esses exercícios, uns 3 exercícios pelo menos, para você poder identificar essas alturas, essas tensões no circuito série. Então, vou apagar tudo aqui. Vou deixar só esses dizeres aqui para você anotar, se você quiser. Vamos apagar tudo isso aqui. E a gente vai fazer alguns exercícios. Então, eu vou começar a explicar ou a referenciar. Eu tenho desenhado da seguinte forma, ó. Eu desenho um resistor, outro resistor e ligo no terra. Eu posso fazer, e isso aqui é importante para circuito elétrico, para ler esquema de equipamento de que você vai dar manutenção, isso aparece, tá? Então, já pegamos essa dica também. Eu posso, e não vai aparecer desse jeito que eu estou desenhando aqui. Esse jeito aqui que eu estou desenhando é para explicar. Isso aqui é o símbolo de uma bateria. Já falei isso para vocês, né? Eu vou desenhar assim, ó. Olha a forma que aparece. Em alguns circuitos aparece assim, ó. Ele vem o potencial terra e aparece um ponto aqui, ó. E ele vem assim, ó. E vem uma bolinha assim. Então ele está dizendo para mim que tem 20 volts em relação a quem? Em relação ao terra. É o mesmo equivalente se eu desenhasse aquela fonte aqui. Mas em alguns circuitos, ele não traz o desenho da fonte, da bateria. Ele traz assim, ó. Ele aponta naquele ponto, em determinado ponto do circuito que ele está mostrando, ele bota uma setinha assim e põe lá, ó, 20 volts. Então ele está dizendo para você que aquele potencial ali é de 20 volts. Em 20 volts em relação ao terra. Então isso você tem que notar. Colocando agora aqui, em termos de exercício, já vou usar a nomenclatura nova que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos fazer
alguns exercícios aqui e eu vou colocar alguns valores. Então, eu vou colocar aqui 150, 230, 470. Eu quero atenção aqui, quero atenção aqui, em relação ao terra. Então, eu quero chamar V1, V2, né? E eu quero atenção entre V1 e aqui. Eu vou chamar de V3. Ah, mas para que eu preciso saber isso? Para ver se você entendeu. Para ver se você entendeu como é que funciona o circuito. Então, eu quero atenção V1. Quem é V1? V1 é em relação ao terra. Então, V1, a referência é o terra. Eu quero atenção V2. V2 em relação a quem? Tem que ser feita essa pergunta, em relação ao terra. Então, tá, beleza. Agora eu quero atenção V3. V3 vai ser a atenção que eu vou tirar da onde? Eu não vou referenciar V3 em relação ao terra. Claro que eu poderia também fazer. Mas eu quero V3 em relação a V1. Então V3, na verdade, é como se eu fizesse V1 em relação ao terra, V3 em relação ao terra, e fizesse V3 menos V1. Também pode ser escrito assim. Tá? Então, você vai calcular a queda de tensão aqui, a queda de tensão aqui e a queda de tensão aqui. Como é que eu faço a queda de tensão? Você precisa descobrir a corrente. Como é que descobre a corrente? Você já sabe. R equivalente. Você tem que fazer R equivalente porque a corrente é a mesma. Você tem que descobrir o R equivalente porque no circuito série a corrente é a mesma. Então você vai descobrir a corrente para calcular. Né? Usando o RI, você vai calcular. Aí você vai descobrir V1 em relação ao terra. Então eu quero essa tensão aqui. Ó. Essa é a forma de escrever. Ela está dizendo aonde começa e aonde termina. Aí eu quero saber V2. Só que V2 não é aqui que eu quero saber só. Eu quero saber V2 assim, ó. Começa aqui em relação ao terra e termina. Olha aqui, ó. É uma forma, começa aqui e aqui. E agora eu quero saber V3. Então o V3 é isso aqui, ó. A própria forma de eu colocar esse arco aqui, ó, já está mostrando para você aonde que tem que se aparecer a tensão que eu quero saber. Então, V3 não é isso aqui, ó. Eu poderia também passar para vocês isso. Eu poderia passar para você também assim, eu quero V3 assim, ó, eu quero calcular em relação ao terra. Só que aqui não tem muito significado. Por quê? Porque em relação à terra, o V3 é a própria fonte. Então você não precisa nem calcular, você já vai me responder que é 20. Então por isso que eu não quero saber em relação ao terra. Eu quero saber em relação a V1. Entende? Então como é que eu faço? Você vai ter que saber V1, você vai ter que saber a altura daqui e você vai fazer essa altura menos essa altura, para dar essa aqui. É o que eu estou procurando. Então é isso que eu quero que você faça. Vou passar mais 2 exemplos com outros valores de resistores, e aqui eu estou fazendo um detalhe, eu estou colocando valores não exatos. Para quê? Para forçar você a entrar naquelas unidades quebradas, para você fazer conversão para miliampere, para você poder trabalhar de uma maneira aí mais completa. Eu fiz valores 20 dividido por 20 para dar 1 ampere certinho, porque eu queria te mostrar um exemplo, a título de exemplo. Mas no exemplo agora do exercício, eu quero que você faça uma coisa mais difícil, um pouco mais complicada, né? Para você poder ver se você entendeu mesmo. Então, vamos redesenhar aqui. O primeiro, eu creio que você já notou. Vamos fazer um agora com 4 resistores. Então, aqui vale 200, aqui vale 350, aqui vale 1000, e aqui vale 2.200. Olha como eu fiz valores aí tudo diferente. Eu quero saber V1, ó, quero saber V2, quero saber V3. V3 não é em cima só desse aqui. Vou colocar os termos R1, R2, R3 e R4. Então, V3 é em relação aqui, ó. É claro que você vai ter que achar aqui para depois fazer o daqui aqui, mas eu estou pedindo daqui aqui. E o outro que eu quero é daqui aqui, ó.
chamar de V4. Ok? Então, esses são os valores que eu quero. E eu vou passar um terceiro aqui, vamos fazer um pouquinho de exercício. Fazer um pouquinho de exercício para a gente poder explorar aqui o circuito. Vou colocar 3 resistores, 170, 270 e 520. Então você vai calcular com esses valores aqui. A diferença desse aqui para os anteriores é que nesse circuito eu quero saber V1, de novo, quero saber V2, quero saber aqui, ó, V3, você já entendeu que não é em relação ao terra, né? Vai ter que fazer a conta. E eu quero saber uma quarta tensão. Eu quero saber todas essas tensões, V1, V2 e V3, de novo, só que eu vou colocar um circuito aqui que a gente chama de chave, o interruptor. O que acontece com o interruptor? O interruptor, ele é um dispositivo que ele faz fechar e abrir o circuito. Então, no exemplo aqui, o interruptor simples. Né? Quando eu fechar esse circuito, o que vai acontecer? É como se eu tivesse isso aqui, ó. Se isso aqui está acontecendo, qual que é a implicação disso aqui na prática? O que acontece? É que se esse interruptor está fechado, ele está fazendo o caminho da corrente ficar, vamos dizer assim, com uma resistência zero. Aqui tem 170, aqui tem zero. Então, é como se eu tirasse esse resistor do circuito, porque ele não vai ter utilidade aqui, não vai funcionar para nada, é como se ele sumisse. Se ele some do circuito, eu tenho que recalcular. Que agora, o I que eu calculei lá no primeiro exemplo, ele tinha 520, 270 e 170. Se o 170 some, porque eu fechei a chave, então quer dizer que eu tenho que fazer um novo I, tenho que fazer um novo cálculo de tensão e tenho que dar as 3 tensões agora com o interruptor fechado. Tudo bem? Então, é esse o circuito que eu quero que você calcule. Eu quero que você faça V1, V2 e V3 com o interruptor aberto. Eu quero que você faça V1, V2 e V3 com o interruptor fechado. Tudo bem? Então, para hoje seria isso. Né? Eu vou deixar você trabalhar com essa questão dos resistores em série para fixar o conceito. Isso aqui não é projeto, de novo. Nós vamos trazer aquilo que você tem que saber. Né? Eu tenho falado isso porque tem pessoas que tem aquela cabeça do precisa tirar 5 na prova, ele quer tirar 4,9. Então, estuda para tirar 10, que você preenche os 5 e ainda sobra. Então, você tem que estar preparado para fazer as coisas de uma maneira completa, não só para poder tirar 4,9 e o professor arredondar para 5. Tá bom? Então, por hoje, é isso aqui. Nós queríamos passar para você. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.